Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou falar de mercado editorial, mais especificamente da diferença entre edições. Aqui estão alguns exemplos, mas eu quero detalhar mais com a Jane Austen e Orgulho e Preconceito. Mas antes de dar sequência, queria te convidar a se inscrever aqui no canal e a curtir esse vídeo. Então, falar um pouquinho dessas diferenças. Existe realmente diferença entre as edições? Essa foi uma pergunta que surgiu no canal sobre o mercado editorial, sobre essas sutis diferenças e se eu poderia falar um pouquinho a respeito delas. Sim, eu posso, dentro do que eu aprendi nesse último ano. Então é algo muito inicial, mas acho que já vai dar uma ideia para vocês. Então existe diferença entre edições? Eu posso comprar Orgulho e Preconceito de diferentes editoras e o resultado, a leitura vai ser diferente? A resposta é sim, existem diferenças. E aí eu vou dividir em dois tipos de diferenças, as estéticas e as de conteúdo. As estéticas são meio óbvias, então esse é meu primeiro exemplo aqui. Vejam essa obra-prima, não preciso me rasgar de elogios para esse livro da Dark Side, que também tem conteúdo, cheio de notas, cheio de bons comentários e tem uma capa maravilhosa. Então é claro que eu poderia encontrar contos de terror de autores brasileiros em outra editora, poderia, mas não com essa categoria, né? Enfim, da mesma forma, o Corcunda de Notre Dame, que é a leitura agora do mês de março, da Zahar, é a minha edição aqui, comentada e ilustrada. Faz diferença? Sim, porque ela tem os comentários. Para mim, isso é fundamental para fazer um vídeo mais legal para vocês. Então, claro, faz uma diferença. Ah, mas você só pegou os livros bonitos, capa dura, blá blá blá? Sim. Aqui eu tenho o Cortiço, Aloysio Azevedo, e é uma edição simples, né? Capa simples. Só que o Aloysio Azevedo escreveu em 1890 essa obra-prima que a edição Panda Books, né, fez com um monte de notas. Gente, eu não consigo mostrar agora, mas aqui dentro tá cheio de explicações que para quem não nasceu em 1890 vai fazer uma diferença, que é o meu caso. Eu nasci há muito tempo, mas nem tanto. Então, vai ser diferente a leitura dessa edição do Cortiço. Entendeu onde eu quero chegar? Outro ponto, traduções, né? Porque aqui foram livros, agora o Cortiço em português, sem problemas. Mas quando eu quero uma obra traduzida, eu acho que quando vem do inglês ou do francês, geralmente as traduções vão ser boas, mas é interessante você pesquisar se aquela tradução ela tá bem cotada. Agora, quando a gente tá falando de russo, aí a situação fica russa, porque no passado o russo era traduzido para outras línguas, depois para o português. Isso comprometia a obra, principalmente quando eu falo de Dostoiévski. Sim, e para o leitor de Dostoiévski, a clareza, a precisão das palavras é importante. Então, eu sugeriria a editora 34, que faz a tradução direto do russo, assim como a Martin Claret, que também faz isso. Então, nessas duas editoras, nesses livros aqui, Dostoiévski vai estar preservado no seu melhor. E eu acho que isso é importante para quem curte Dostoiévski. Então eu tenho que sempre procurar edições mais... São edições mais caras? Não. A resposta é não. Por exemplo, aqui eu tenho Mary Shelley, Frankenstein, que eu comprei o ano passado. Um monte de livros dessa Príncipes, editora Príncipes. Tem uma linha mais popular, que tem preços super acessíveis e traz clássicos da literatura. E eu achei excelente. Aqui não tem texto de apoio,
não tem capa dura, tá? O papel é mais simples, mas o conteúdo, excelente. Então, qual é a resposta, né? Existe algo estabelecido? Não, existe a gente pesquisar e tentar descobrir qual a gente gosta mais e qual é o nosso objetivo. Eu acho que esse é o ponto. Aí você consegue escolher que livro você, que edição daquela história você quer ter nas suas mãos ou no seu Kindle. E aí venho pro Kindle porque eu comprei Orgulho e Preconceito da Penguin nessa coleção de clássicos que eles têm, que eu acho excelente. Então eu não tenho livro aqui, tenho no Kindle, mas traz umas notas e eu vou exemplificar para vocês o que eu extraí dessas notas para vocês tirarem suas próprias conclusões. Vejam, a gente sabe o quão importante na obra da Jane Austen são as questões hierárquicas, né? A aristocracia e a condição da mulher na sociedade, né? A loucura pelo casamento, coisas do gênero. Mas olha a informação que ela traz em textos anexos. Como a gente pode falar da aristocracia? E esse é um texto de uma autora de 1792, a Clara Reeve. Olha que interessante a classificação dela de aristocracia que eu transformei nesse gráfico. A gente tem no topo dessa pirâmide a nobreza, né? A tradicional aristocracia rural, que detém terras, títulos, é a parte mais importante em termos de aristocracia e que o Darcy é o representante, né? Abaixo disso, a gente tem uma grande riqueza e que comprou o berço, né? Quando a pessoa não nasce rica, como é o caso das classes anteriores, mas ela tem uma profissão ou um talento que permite que ela ganhe muito dinheiro e compre terras. É o caso do Bingley, ele está comprando terras por ter ganho muito no comércio. Abaixo dessa classe tem a aristocracia inferior, que em vez de ter milhares de libras por ano para gastar, tem só centenas de libras. É o caso dos Bennet, que tem uma propriedade e tal, vão perder essa propriedade quando o Sr. Bennet morrer, mas eles têm tá na aristocracia, mas nessa parte inferior, o que eles chamam também de pseudo-aristocracia. Existem também profissionais liberais, comerciantes que estão começando a surgir, funcionários públicos. Eles também querem ingressar nessa pseudo-aristocracia. Um exemplo seriam os Gardner, né? Os tios da Elizabeth. Eles têm um pouco de dinheiro e conseguem aí galgar algum espaço nessa pirâmide. E por fim, a gente tem a grande base, que são os trabalhadores, né? Que são os pobres, né? Essa é a verdade. Os empregados, né? Então, essa informação eu tô resumindo aqui, mas veio de um texto de apoio e veio das notas, né? E seguindo um pouco, eu vou contar também o que eu descobri nas notas em relação a como avaliar a fortuna de uma pessoa no final do século XVIII. Aqui a gente tem o Bingley, que chega numa festa com uma carruagem com 4 cavalos. Para a gente manter uma carruagem dessas, são necessários 1.000 libras anuais. Só que a gente vai saber também que ele tem uma renda de 5.000 libras por ano. Ele é um cara que está bem posicionado aí nessa pirâmide. Só que comparado ao Darcy, ele é mais pobre. O Darcy é dessa aristocracia tradicional, né? Principalmente pela mãe dele, que tinha título, o pai tinha dinheiro e eles têm terras. Ele tem uma renda de 10.000 libras por ano. E as moças? Vamos entrar no assunto das mulheres. As irmãs do Bingley, elas têm um patrimônio de 20.000 libras, que dividido entre as duas dá 1.000 libras para cada uma por ano. Então bem, porque as pobres das irmãs Bennet têm que dividir por 5.000 libras de patrimônio. O pai delas,
não cuidou do dote, elas não têm dinheiro, elas estão numa enrascada. A gente descobre esses números nas notinhas de rodapé, porque a Jane Austen, ela não entra tanto nesse detalhe. E como elas se vestiam? A Elizabeth Bennet, ela estava super alinhada com a moda da época, que era vestido mais simples, leve, de algodão ou em tons pastéis, com a cintura alta, né, parecendo aquelas estátuas gregas clássicas, né? Aquelas sedas espalhafatosas não estavam mais em voga nesse período. Então a Elizabeth Bennet, ela tá super na moda. E por que a gente descobre isso? Porque quando ela estava andando da casa dela até os Bingley, a anágua dela se encheu de lama e fez com que a irmã do Billy encascasse a língua nela. Mas ela estava super certa, porque a anágua devia ficar alguns centímetros aparecendo, combinando com a roupa, né? O fato é que ela andou na lama e acabou sujando, mas ela estava super alinhada de acordo com as normas da época. Então só descobre isso se a gente tiver nota de rodapé. E o que ela comia, né? Será que ela estava bem alimentada? A Elizabeth era de uma família mais simples, como a gente viu. Ela fazia 2 refeições por dia, um laudo café da manhã e um jantar no meio da tarde, né? Naquele dia que ela caminhou, ela chegou provavelmente morrendo de fome na casa dos Bingley, que são mais chiques, mais nobreza, e eles jantavam depois das 6 horas da tarde. Então ela provavelmente passou fome das 3 às 6 da tarde sem comer nada ali. Ela deveria estar almoçando umas 3 e teve que adiar os planos porque a família que tem hábitos mais requintados come mais tarde. Isso, com o avançar do século XIX, foi se distanciando do jejum, do jantar, e surgiu o almoço. Não existia almoço. Aí esse buffet frio, servido no horário do almoço, teve que ficar no meio, porque as pessoas não aguentavam esperar tanto. Aí jantavam, aí o jantar é a refeição chique com vários pratos, se tiver visita. E você joga cartas depois e pode até rolar uma ceia. Olha só, eu não ia saber de nada disso se não tivessem me contado nas entrelinhas, né? Nas notinhas de rodapé. Mulheres eram assim relegadas ao pai ou ao marido, que era a única chance que elas tinham de mudar aí a condição social delas, para melhor ou para pior, né? Enfim, e elas podiam estudar em internatos, só que isso não era bem visto na época. A própria Lady Catherine de Bourgh cascou a lenha nesses internatos, que elas deveriam ter uma governanta. A governanta é uma profissão para moças que estudaram e ficaram solteironas. Elas precisam usar essas habilidades intelectuais para tutoriar outras moças. Só que isso também é uma droga, né? É o único trabalho que tem. Ganha-se mal, você é maltratada, você é como qualquer criado da família. Então, mas era o que restava, né? Quem não tinha dinheiro e não casava, estava ficando com isso. Claro que no caso da Lídia, você sair de casa com um homem assim, sem estar casada e perder a sua virtude, e isso faz você se tornar prostituta ou ser excluída da sociedade. A tua família te esconde em qualquer canto aí da área rural para ninguém saber que você existe. Gente, essa era a condição das mulheres da época. E a mãe da Elizabeth Bennet sabia muito bem o que ela queria para as filhas. Ela queria, a educação que ela deu para que elas ficassem ociosas. Porque isso era o conceito de nobreza. Leitura também era uma coisa muito importante. Ela não fala de autores específicos na obra, mas está tudo permeado, que nas notas você vai descobrir, né? Que ela lia muitos romances, sim, não tinha vergonha disso. Que ela gosta aí de citar personagens dos romances da época.
assim como os livros de viagem, que ela faz com uma sátira, sabe? Do que era pitoresco, e dos guias de viagem. Faz alguma diferença eu ter lido essa edição da Penguin, que tem tudo isso para eu contar a história para vocês? Para mim, aqui faz. Se você só quer ler a história mesmo, claro que você poderia ler qualquer outra, né? É uma questão de objetivos. Então, se você vai escolher seu próximo livro, pesquise e tente encontrar aquele que te agrade mais, que agrade os seus objetivos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.